Olá, meu nome é Valentim Gomes dos Santos. Hoje nós estamos no projeto Clube da Química, modalidade B. Meu orientador é o professor Marcos Paulo da Silva. E hoje nós vamos falar um pouco sobre termoquímica, mais especificamente sobre a lei de Hess. Vamos primeiro fazer uma breve introdução da termoquímica. Bom, o que é a termoquímica? A termoquímica é o estudo da troca de calor nas reações químicas. Então, a gente pode dizer que em toda reação química pode ser aplicado o conhecimento da termoquímica. Então, como as reações químicas estão presentes a todo momento no nosso dia a dia, a termoquímica também vai estar, como na fotossíntese, por exemplo. Em reações químicas laboratoriais também é importante que se tenha conhecimento básico sobre essa matéria para evitar acidentes, por exemplo, sabendo se sua reação libera ou absorve calor. Em processos industriais é a mesma coisa. Para aumentar a eficiência da produção e evitar acidentes, é importante que se saiba, tenha conhecimento básico da termoquímica e dados da entalpia das reações. Nós vamos ver um pouco mais para frente esse conceito. Agora, reações e entalpia. Existem dois tipos de reações, as endotérmicas e as exotérmicas. As reações endotérmicas são as caracterizadas por absorverem calor, enquanto as exotérmicas por liberarem calor. A entalpia, por sua vez, é um conceito que descreve a energia interna de moléculas de uma substância. Dentro desse conceito, entram diversas subdivisões, como a entalpia de combustão, de ligação, de formação, de mudança de estado físico, etc. Bom, aqui existem mais umas outras, como dissolução e neutralização, mas essas aqui são as principais e mais cobradas, tudo bem? Por convenção, determinou-se que as entalpias de sinal negativo são referentes às reações exotérmicas, enquanto as com sinal positivo, endotérmicas. Isso aqui é importante. Exotérmicas negativo, endotérmicas positivo. Então agora vamos falar um pouco sobre a lei de Hess. Com dificuldade de efetuar a medição da entalpia propriamente dita, German Henry Hess desenvolveu a lei de Hess, que descreve a variação da entalpia. Tal lei mostra que a variação da entalpia pode ser adquirida através de um cálculo simples, envolvendo a entalpia inicial e final de uma reação. A fórmula geral para cálculo é ΔH igual a HF menos HI, onde ΔH é a variação de entalpia e HF e HI são, respectivamente, entalpia final e inicial de uma reação. Contudo, assim como existem diversos tipos de entalpia, existem também diferentes maneiras de calculá-las, o que resulta na derivação de novas fórmulas, como ΔH igual a ΔH1 mais ΔH2 e ΔH igual a soma da entalpia dos reagentes menos soma da entalpia dos produtos, que é o que está escrito ali embaixo. Aquela primeira, ΔH igual a ΔH1 mais ΔH2, é utilizado quando temos reações intermediárias e queremos saber a entalpia de uma reação final, por exemplo. E a segunda, que tem ali a soma das entalpias, ela é utilizada para entalpias de ligação somente. Vamos fazer uns exercícios então. Exercício 1. O DESC 2019. A termoquímica é a área da química que estuda as reações químicas e os fenômenos físicos em que ocorrem a liberação, absorção ou liberação de energia na forma de calor. Assim, é incorreto afirmar que a entalpia de uma reação é afetada pelo A. Então a gente sabe que é absorção e liberação de calor. É termoquímica que estuda a troca de calor nas reações. A quantidade de mols em mols de produtos ou reagentes. Bom, a gente sabe que isso vai afetar, porque quanto mais mols, por exemplo, a gente tiver de reagentes, mais mols de produtos vão ser gerados, e assim também a termoquímica, por exemplo, vai aumentar. Na combustão, por exemplo, quanto mais reagentes você tiver, mais calor vai ser liberado. Tudo bem? Presença de um catalisador. A presença de um catalisador vai alterar a velocidade da reação, mas não necessariamente a reação em si. Então a gente sabe que essa daqui não vai afetar nada, porque a velocidade, se a reação vai ocorrer em 0,1 segundos ou em 1 hora, a entalpia vai continuar a mesma, nas mesmas condições, claro. Então a gente já sabe que é essa, mas vamos analisar as próximas. Estado físico de produtos ou reagentes. Como a gente viu, existe entalpia de mudança de estado físico, certo? Então, por exemplo, é certo dizer que a água, por exemplo, o gelo, quando passa do estado sólido para o estado líquido, tem uma entalpia envolvida no processo. Então sim, isso afeta. Estado alotrópico de produtos ou reagentes. A alotropia é a propriedade química que descreve a formação de várias substâncias, por exemplo, com mesmas moléculas ou átomos, né? Por exemplo, o carbono pode gerar grafite e diamante. Isso é alotropia, na mesma quantidade, inclusive. Bom, então a gente sabe que isso aqui vai afetar também, porque vai ter diferença na estrutura molecular e isso vai afetar a nossa entalpia, e é inclusive o modo que a substância reage. E por último, temperatura, é claro que vai afetar. A gente sabe que temperatura, termoquímica, estudo de troca de calor,
e a temperatura vai afetar sim a nossa reação. Então a alternativa B é a correta. Exercício 2. O DESC 2014. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter o ferro fundido, que é empregado na obtenção do aço. A reação da obtenção do ferro fundido é representada pela reação, aí temos a reação aqui embaixo, e ele dá os dados: entalpia de formação a 25 graus, em kJ por mol. Então aqui a gente tem a entalpia de formação desse FeO3, que é Fe2O3, a entalpia de formação do ferro, CO2. Tudo bem. A entalpia da reação a 25 graus Celsius, ele quer saber a entalpia de tudo isso aqui, então vamos para a resolução. Primeiro, a gente confere se a equação balanceada. No caso, tá Fe2O3 mais 3CO, 2Fe, 3CO2. Se você quiser conferir, mas está balanceado. Segundo passo, identificar o tipo de entalpia tratada. No caso, de formação, porque ele fala pra gente, a entalpia de formação que a gente vai utilizar. Determinar o HI. Observar HI, para quem não lembra, é entalpia inicial. Para isso, você observa os reagentes e suas respectivas entalpias de formação, que está ali na tabela, e concorda eles em número de mol com a reação principal. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é HI, aqui no começo, menos 824, que é a entalpia de formação do ferro, do Fe2O3. Como ele está em 1 mol aqui na reação principal, a gente não precisa multiplicar por nada. A do CO, a gente está multiplicando por 3 vezes menos 110,5. Aí a gente tem que CO menos 110,5, mas como ele tem 3 mols aqui, a gente tem que multiplicar por 3 ele. Tudo bem? Então a gente multiplica aqui, e aí essa soma aqui, menos 824 mais 3 vezes menos 110,5 dá menos 1155,7 kJ por mol. Então aqui a gente guarda. Quarto passo, determinar o HF. É o mesmo processo. A gente observa a entalpia dos produtos e vai lá e concorda em número de mols. Então, a gente tem Fe é substância simples, qualquer substância simples sempre zero, tá? E aí depois a gente tem CO2, menos 393, 3 mols de CO2. Então vamos multiplicar isso aqui por 3, que vai dar exatamente menos 1180,5 kJ por mol. Por último, a gente aplica a fórmula ali embaixo, ΔH igual a HF menos HI, onde ΔH é igual a menos 1180,5 menos 1155,7. Não se esquece de fazer o sinal, pode errar o sinal e aí erra a conta. E isso vai dar menos 24,8 kJ por mol, portanto, a nossa alternativa B, menos 24,8 kJ por mol. Facinho, né? Vamos passar para a próxima questão agora. Exercício 3 do Enem. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisado por ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação química. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Aí aqui a gente tem duas reações secundárias, tudo bem? Essa aqui vai ser a principal. São duas reações secundárias que ele deu pra gente. E aí ele quer saber a entalpia do processo, tudo bem. Então vamos para a resolução. Primeiro de tudo, confere se a equação está balanceada. No caso aqui ela vai estar, quem quiser conferir. Identifica o tipo de entalpia tratada. No caso, as segundas aqui, as entalpias secundárias, vai ser entalpia de combustão, ele fala aqui pra gente. Aí o terceiro passo é manipular a equação secundária, que a gente conseguiu, no caso essa primeira aqui, para que o que a gente quer, que é esse que está igual na reação principal, C2H2, a gente tem C2H2, ele fique do mesmo lado que esse C2H2 está na reação principal e tem a mesma quantidade de mols. No caso aqui dessa reação como um todo, ele já está no mesmo lado, o lado dos reagentes. Falta ele ter a mesma quantidade de mols. Veja que aqui ele tem 3 mols e aqui ele tem 1 mol. Então a gente multiplica toda a equação por 3, inclusive o valor da entalpia. Então multiplicando vai 3C2H2, mais isso aqui tudo, assim como a entalpia, menos 930 kcal por mol. Aí, quarto passo, manipular a equação secundária, a outra, da mesma forma. Então aqui o que a gente quer dela é o C6H6, concorda que ele está aqui? Ele já está na mesma quantidade de mols, 1 mol, mas ele está do lado dos reagentes e na reação principal do lado dos produtos. O que se faz então é inverter completamente a reação. Para isso você multiplica por menos 1 e os produtos passam a ser reagentes e os reagentes passam a ser produtos, tudo bem? E a entalpia muda de sinal. É que nem se você invertesse tudo. E no caso, fazendo isso, vai passar dessa forma aqui, que está aqui em cima,
para essa que está aqui embaixo. Assim como a entalpia, que era menos 780, 780. Quinto passo, a gente corta os componentes desnecessários na reação principal. Reação principal, só esses componentes dois aqui. Então a gente vê se a gente consegue cortar todos os outros. Para cortar todos os outros, eles têm que ter a mesma quantidade de mols, tudo bem? E tá lá do contrário. Então, a gente, 15 sobre 2 é O2, a gente consegue cortar com esse aqui, que tá na reação do outro lado. 6CO2 a gente consegue cortar com esse aqui de baixo. E 3H2O líquido a gente também consegue cortar com o aqui de cima. Então cortou tudo, sobra só 3C2H2 gasoso e C6H6 líquido. A gente vê que esses são os componentes que a gente queria na reação principal. E a entalpia a gente mantém. Por último, a gente soma essa reação com a de cima. E aí soma também, vamos acabar somando também as entalpias, que nem foi feito aqui embaixo. Aplicar a fórmula ΔH igual a H1 mais H2, que era aquela de entalpias intermediárias. Então ΔH é menos 930 mais 780, isso dá menos 150 kcal por mol, que é a nossa alternativa B também. Olha, duas alternativas B. Ou três. Três alternativas B. Todos foram três. Enfim, vamos lá. Então, só para relembrar, esse é um projeto feito pelo IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, financiado pelo IFSC também. E essa é a modalidade Clube da Química, modalidade B. Confira os outros vídeos no canal e até a próxima.